Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos alunos do nosso curso pastoral telepresencial. Que o Senhor nesses dias esteja acrescentando, enriquecendo, trazendo revelação ao seu coração. Isso é o nosso encargo, é o nosso desejo. E coloque-se na presença de Deus, consagre-se diante dele, como nós vimos na última aula, nessa nova vida que temos, essa vida de ressurreição que temos. Consagre-se a ele para o cumprimento do propósito divino nessa geração. O Senhor nos tem chamado para crescer, para multiplicar, para sermos fecundos. O Senhor nos tem comissionado para avançar nessa obra. E o nosso encargo, o nosso alvo nesses dias é abrirmos igrejas. Portanto, abra-se para isso. Quem sabe você pode procurar o seu pastor e já começar um projeto nos finais de semana, aceitando o desafio de começar a pregar numa cidade próxima onde você está, numa região próxima onde você vive. Junte-se com os demais alunos, demais colegas, comece a se envolver. Amém? Se você também não lidera a célula ainda, eu quero desafiar você. É muito importante que você lidere. Por que que é importante? Não só porque isso vai ser um trabalho que vai cooperar na edificação da igreja e no avanço da obra de Deus, mas acima de tudo vai ser para a sua própria edificação. Você sabe, só se torna sua a palavra que você libera. O mundo espiritual é cheio de paradoxos. E um deles é que nós só recebemos quando damos. Entende? Nós somos cheios quando liberamos, ministramos. Quanto mais retemos, mais vazios nos tornamos. Então, aquilo que você tem ouvido aqui nessas aulas, nesses dias, é muito importante que você compartilhe, que você fale. Se você não lidera uma célula ainda, procure compartilhar com um novo convertido que está consolidando, ou compartilhar com a sua esposa, se você for casado. Mas se você é líder de célula, tem um grupo de discipulado, compartilhe, aprenda a compartilhar. O que eu quero dizer com você? Quando você pega uma porcelana e você pinta a porcelana, a tinta sai? Sai, a tinta sai. Dependendo do tempo, do uso, do material que você colocar ali, vai corroendo e vai tirar a tinta. Qual que é a única maneira da tinta que está na porcelana ser impregnada e não sair? É quando você pega a porcelana, pinta e leva ao forno. A porcelana ali no forno, a tinta entra de tal maneira na porcelana que depois não tem jeito de sair mais. Não sai mais, literalmente, ela é fundida ali. Ela é colocada como parte da porcelana. Presta atenção, você é essa porcelana. Nós estamos aqui liberando a palavra como tinta na sua vida. Cada vez que você sai dessa aula, você sai como que pintado pela palavra de Deus. E essa tinta, ela pode sair. Você pode esquecer, ela vai se esvair. Qual que é a maneira dessa tinta impregnar em você? É você ser colocado no fogo. Qual que é o fogo? É o fogo de falar. Porque quando você fala, você é obrigado a meditar, a pensar, a refletir. Quando você libera, essa tinta é gravada em você. Entende? O meu desejo é que essa tinta da palavra seja gravada na sua vida. Para isso, é necessário que você compartilhe, que você fale. E fale mais de uma vez, fale muitas vezes. Ah, pastor, eu quero ser original, vou ficar repetindo o que eu estou aprendendo? Exatamente. Você não está ainda no momento de ser original. Essa vaidade da originalidade é que impede a obra de Deus de avançar. Você precisa aprender a compartilhar o que tem recebido, repartir o pão que lhe tem sido dado. Entende? O que Paulo diz? O que recebi do Senhor, também vos entreguei. Agora, você recebe do Senhor como? Ah, não, eu só recebo do Senhor se for só eu e ele. Não, Deus às vezes fala na boca dos seus profetas, Deus fala na boca de mestres, Deus fala na boca de pais espirituais. Você tem que estar atento para ouvir de Deus. E quando você ministrar, a palavra vai ser sua. Quando você ouve, recebeu de alguém. Mas quando você fala, agora ela é sua. Por quê? Você nunca fala do mesmo jeito, exatamente como você ouviu. Sempre acrescenta algo da sua vida, da sua experiência. Isso torna singular essa palavra. Amém? Então, eu quero fazer essa breve introdução hoje. Queria que você ficasse em pé para nós orarmos agora. Amém? Passe a mão no ombro do irmão próximo de você. E vamos orar uma oração específica, que essa tinta da palavra que tem sido liberada aqui possa ser impregnada na vida dele. Amém? Comece a orar onde você está. Pai, nós queremos concordar na presença do Senhor agora sobre a vida de cada um desses alunos.
Espírito de Deus, dá a eles uma mente clara, uma mente lúcida, dá a eles um coração incendiado, ó Deus, revelação do Espírito. Sejam eles capazes de falar, de liberar a palavra, ó Deus, e que essa palavra seja marcada na vida deles, ó Deus. Que isso seja como um carimbo celestial, que não possa mais ser removido e seja parte da vida espiritual deles. Dá-nos revelação, dá-nos entendimento, sabedoria do céu. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, hoje nós chegamos aqui no capítulo 11 do livro de Gênesis, que é o próximo tópico. No capítulo 9 e 10, no capítulo 9 nós temos a história de Noé depois do dilúvio, simbolizando essa nova vida que temos em Cristo. No capítulo 10 nós temos a relação dos descendentes de Noé através de seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, esses 3 filhos produziram 3 grandes grupos de raças do mundo antigo, ok? E nós temos no capítulo 11 um incidente que é um detalhamento de algo que está aqui no capítulo 10. Porque no verso 9 diz assim, aliás, verso 8 e 9, capítulo 10. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Então presta atenção. Aqui nesse pequeno texto do capítulo 10, nós vemos o surgimento de Babel. No capítulo 11, nós temos uma descrição adicional a respeito de Babel. E qual que é a relevância, a importância desse princípio de Babel, ou da Torre de Babel? Em que ela se aplica a nós hoje? Será que isso tem algo a ver com a edificação da obra de Deus hoje? Será que isso serve de alguma advertência espiritual? Com certeza, a palavra de Deus é eterna. Então vamos estudar juntos o que a palavra de Deus diz. Mas antes disso, só fazendo uma pequena recapitulação com você. Nós vimos que o homem vem caindo progressivamente. A queda do homem foi um processo que começou lá no capítulo 3, mas que vai culminar agora no capítulo 11 do livro de Gênesis. Na primeira queda, nós dizemos que o homem deixou de usar o Espírito. Então, Adão e Eva, ali no jardim, eles não se rebelaram realmente contra Deus. Eles desobedeceram, mas não se rebelaram de fato diretamente contra Deus. Eles perderam a presença de Deus, e a Bíblia fala então que eles se tornaram conscientes, perceberam que estavam nus. Qual foi o resultado disso? O resultado disso é que eles se sentiram envergonhados. Sentiram envergonhados. Ficar envergonhado diante do pecado ainda é uma coisa boa. Você sabe, muita gente nem vergonha sente mais de coisa alguma. Mas Adão e Eva sentiram-se envergonhados. Enquanto estamos sentindo vergonha de algo, isso é sinal de que ainda existe alguma coisa boa dentro do espírito humano. Mas também significa que o homem caiu da presença de Deus para a sua própria consciência. Essa foi a primeira queda. Na segunda queda, o homem caiu da consciência e tornou-se completamente da alma. Almático, realmente. Por quê? Caim não se envergonhou do que fez. Na verdade, ele nem teve temor de Deus. Ele mentiu descaradamente para Deus. Então, você vê, é um nível mais profundo de queda. Adão e Eva ficaram envergonhados. Caim nem vergonha sentiu. Nem teve temor de Deus. O máximo que ele sentiu foi medo de outros homens. Que outros homens viessem a fazer com ele o que ele próprio tinha feito com seu irmão. A terceira queda, a Bíblia fala que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Então, lá em Gênesis capítulo 6, te diz que o homem se tornou carnal. Você percebe? Adão ainda tinha um resquício de consciência, tornou-se envergonhado, né? Depois Caim tornou-se da alma. Mas lá no final, nós vemos que o homem tornou-se carnal. E o Espírito de Deus nem podia agir mais nele. Não havia mais restrição moral nenhuma. Ou seja, o homem se afastou de Deus completamente. Essa foi a terceira queda. Mas, nenhuma dessas quedas anteriores, o homem havia se rebelado realmente contra Deus. O que é rebelar contra Deus? Significa você afrontar a Deus e negar a autoridade de Deus e o direito de Deus governar sobre nós. Então, na rebelião, existe uma afronta clara à vontade de Deus e à posição de Deus.
Isso que acontece aqui no capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 11 de Gênesis, lá em Babel, o homem ele é instigado de fato por Lúcifer e ele se rebela contra a autoridade de Deus. Essa é a quarta queda. Todo homem se encontra em um desses 4 níveis em relação a Deus. Aí você fala, pastor, isso significa que tem gente que está mais próxima de Deus do que outras? De fato, não existe isso. Existe um abismo que separa o homem de Deus. E somente a cruz de Cristo pode servir de ponte sobre esse abismo. Então, todos os homens estão separados de Deus. Mas, isso não significa que todos os homens têm o mesmo nível de degradação e corrupção. Existem pessoas mais corrompidas que outras. Esse é um fato da vida. Existem pessoas que são mais corrompidas do que outras. Isso é visível, obviamente, quando você tem que lidar com gente que está num presídio, por exemplo, e outros bons cidadãos que estão aí, quem sabe, nas universidades, por exemplo, os bons religiosos. Então é óbvio que tem gente mais corrompida do que outras pessoas, porque estão em níveis distintos, ok? Mas o mais corrompido não é necessariamente o mais imoral. O mais corrompido é aquele que chega ao ponto de se rebelar contra Deus e dizer não a Deus. Não aceito que haja Deus, não aceito que Deus nenhum governe sobre a minha vida. Esse é o nível mais baixo de corrupção. Porque você sabe, às vezes o homem é imoral, mas ele não sente ainda vergonha da sua imoralidade. Ele está num nível. Outros são imorais, já perderam completamente a vergonha na cara, não tem nada que fazem com que eles fiquem vermelhos. Esse é um nível terrível. É um nível muito próximo que temos vivido no nosso país. Vivemos um país onde as pessoas já não se ruborizam por nada. É gente que rouba, né? São políticos corruptos que roubam e descaradamente mentem sem vergonha nenhuma. É no carnaval, você vê as mulheres totalmente nuas, na rua, em cima de carros alegóricos, sem nenhuma inibição, nenhum constrangimento. Então, quanto menos vergonha existe, pior para a condição humana. Mais a queda é profunda. Então, pega aí sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11, vamos ler do verso 1 até o 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Muito bem, aqui nessa quarta queda, o homem então começou a edificar uma obra, obviamente instigado e inspirado por Satanás. Babel. Então, Babel é uma semente que é iniciada aqui em Gênesis e que se desenvolve por toda a palavra de Deus. Babel, portanto, é um princípio bíblico, é um espírito, uma mentalidade, uma atitude. Eu diria que Babel é até uma teologia que começou naquele tempo e continua até hoje. Ok? Então, você vê esse princípio passando por toda a Bíblia. É a edificação de Lúcifer. Na Bíblia existe uma edificação de Deus e uma edificação de Lúcifer. E é aqui no capítulo 11 que começa a edificação tanto de Deus quanto do diabo. Enquanto o diabo está edificando Babel, uma torre para chegar ao céu, para tornar o homem célebre, Deus chama Abraão, manda ele sair da cidade e habitar em tendas. Hebreus 11:20 diz que Abraão fez isso porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Então Abraão morava em tendas por causa do mover de Deus. Depois você vê Faraó construindo as cidades celeiros.
Mas Deus vem, chama o povo para fora do Egito e o leva para o monte, para ali construir o tabernáculo, a casa de Deus na terra, no meio dos homens. Depois você vê que o Babel se torna Babilônia. E Deus, o tabernáculo se transforma no templo lá em Jerusalém. Nós vemos então Nabucodonosor vindo e destruindo o templo. Então você vai vendo a edificação. Depois Jesus diz lá em Mateus 16 que ele ia edificar a sua igreja. E as portas do inferno não iriam prevalecer contra essa igreja. Então o Senhor vem para continuar essa edificação. Mas o diabo também continua edificando algo. Essa Babilônia, lá em Apocalipse, se transforma em a grande Babilônia. Porque ela vai crescer muito e se tornar um sistema religioso fortíssimo. Mas nós vemos no final das contas que a grande Babilônia vai ser destruída. E a nova Jerusalém, que é a edificação final de Deus, vai descer do céu como noiva ataviada para se unir com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então você tem esse princípio da edificação caminhando por toda a palavra de Deus. Mas aqui nós temos o começo. É o início de tudo. Até aqui, Deus tinha homens isolados. Né? Esses homens do livro de Gênesis, antes do capítulo 10, não é? Abel, Enos, Enoque, Noé, esses homens eram como estrelas no firmamento. Mas depois disso, Deus vem chamar Abraão. E com Abraão, Deus vai então começar agora a construir uma nação. A partir dessa nação, ele vai edificar o tabernáculo. Vai ser um lugar onde Deus vem se encontrar com o homem na terra. E a partir dessa nação, Deus vai enviar o Messias, estabelecer a sua igreja, até que nós chegamos à Nova Jerusalém. Uau! Tudo isso, você vai dizer, pastor, tudo isso a partir daqui? Sim, esse é um ponto inicial. Gênesis mostra princípios de tudo. E mostra tudo em forma de semente. Portanto, esse é um ponto fundamental. Quais são os elementos que nós vemos aqui na Torre de Babel? Primeira coisa que nós vemos é que Babel é rebelião. E essa rebelião se manifesta de alguns elementos. Primeiro, a torre é feita de tijolos. Aí você vai dizer, pastor, mas o que isso tem a ver? É de tijolos. O texto diz claramente, verso 3, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Resolveram então fazer uma edificação de tijolo. Presta atenção nisso. O homem edifica com tijolo. Deus edifica com pedras. Esse é um princípio na palavra de Deus. Você não vai ver Deus edificando com tijolo em lugar algum. Mas você vai ver o diabo edificando com tijolo. Babel foi edificada com tijolo e também as cidades de Faraó foram edificadas com tijolo. O povo de Israel, usado como escravo, tinha palhas para fazer as formas dos tijolos. Entende? Mas a obra de Deus é edificada com pedras. Eu queria ler com você alguns textos. Vamos ler, está colocado aqui, Mateus 16, 1 Pedro 2, 4. Então vamos ler primeiro Mateus 16, verso 17 e 18. Diz assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção, Jesus chegou para os discípulos um dia e falou, escuta, quem que o povo diz que eu sou? Bom, os fariseus, você sabe, os fariseus diziam, não é esse aí o Jesus, filho de José, Maria, não estão no nosso meio lá os seus irmãos? Os fariseus conheciam Jesus histórico. O Jesus que nasceu lá, que viveu em Nazaré, né? Que tinha irmãos e que tinha o pai e uma mãe, natural. Esses eram os fariseus. Muita gente também conhece Jesus assim hoje. Aí o Senhor falou, e o povo, quem que diz? Aí os discípulos disseram, bom, o povo, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Veja, o povo não conhecia na verdade. Eles não tinham conhecimento nem da palavra, nem do Senhor Jesus. Eles sabiam que Jesus fazia milagres, então Jesus era Elias. Eles sabiam que Jesus era o intercessor que chorava, tinha compaixão, então devia ser Jeremias. Jesus era o que fazia, curava, né, multiplicava pães. Essa é a ideia que o povo tinha. Então você tem a opinião dos fariseus e a opinião do povo. Nenhum das duas serve. Aí Jesus então diz, e vocês? Perguntou para os discípulos, quem diz que eu sou? Os discípulos disseram, aliás, Pedro, ele se posiciona adiante e diz, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor responde o que para ele?
Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Aí o Senhor diz, também eu te digo, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, a interpretação católica é que a pedra é Pedro e Pedro é o Papa. Então, Pedro é que é a base da igreja. Isso é um equívoco muito grande. Qual que é a pedra? Primeiro, a pedra é a revelação. Jesus diz, está vendo? Muito bom, Simão. Essa é a pedra que eu vou edificar a minha igreja. Qual que é a pedra? A revelação de que Cristo é o Filho de Deus. É o Senhor dizendo, revelação de que eu sou Filho de Deus. Essa é a pedra que vai edificar a igreja. Mas não é só a revelação, tem que haver confissão também. Paulo disse que se você crer com o coração e confessar com a boca que Cristo é o Filho de Deus e é o Senhor, você é salvo. Então você precisa de ter a revelação que Pedro teve e a confissão que Pedro fez. Mas aí também é só isso que é a pedra? Não, a pedra é o próprio Cristo. Ele está dizendo, sobre esta pedra, que sou eu, o Filho de Deus, eu vou edificar a igreja. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, que já foi lançado o fundamento, o qual é Cristo Jesus. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Mas, por que o Senhor então diz, bem-aventurado és Simão? Porque agora não vai ser Simão mais, eu te digo que tu és pedra. Por quê? Todo homem que tem a revelação da pedra, que tem a confissão da pedra, imediatamente ele é transformado em pedra também, em pedra para edificação. É por isso que o próprio Pedro diz, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Pedro está dizendo, olha aqui, Jesus é a pedra, eleita e preciosa. Também vós mesmos, Pedro dizendo, sois pedras que vivem. Então Pedro está dizendo, não sou só eu que sou pedra, que sou Pedro. Cada um de nós aqui também é pedra. Somos edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jesus é a pedra, eleita e preciosa, diz Pedro. Mas vocês também são pedras. E essa pedra está sendo usada para edificar a casa de Deus. E nessa casa, vocês também vão ser sacerdotes. O templo de Deus, você é a pedra do templo, você também é um sacerdote que ministra. Essa é a glória das coisas do céu. Então Pedro está dizendo, nós também somos pedras. Deus está edificando algo, mas ele edifica com pedras. Por isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 3, cada um veja como edifica. Jesus é a pedra angular, mas alguns estão edificando com madeira, palha e feno. Quem sabe até com tijolo. Porque para que serve palha? Para fazer tijolo. Mas Paulo disse, outros edificam com ouro, prata e pedras preciosas. O que Paulo está dizendo? Um fogo vai testar a obra de cada um. E se a obra permanecer, suportar o fogo, então vai ganhar o galardão. Senão, não vai ganhar. Porque no edifício de Deus não tem lugar para outro material. A obra de Deus só é feita com pedras. É por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 21, do verso 18 ao 20, também diz que a nova Jerusalém é edificada com pedras. Olha o que diz, Apocalipse 21, verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro. Então a estrutura é de jaspe, que é pedra. A própria cidade é de ouro, semelhante a vidro límpido. É um ouro, portanto, transparente. Que coisa impressionante. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aí começa a lista. Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. Então, pedras e tijolos têm significados distintos. Qual que é o significado? Tijolos apontam para obras humanas. Pedras são feitas e transformadas por Deus. Entende isso? Tijolo simboliza a obra humana. Pedra simboliza a obra de Deus. Pedra só Deus produz. O máximo que a pedra pode ser feita é burilada, transformada. Mas tijolo é algo produzido por homem. Babel foi construída com tijolos. E lembra, as cidades celeiros também de Faraó, lá em Êxodo capítulo 1. Por quê? Isso nos mostra que as pedras apontam para a obra de Deus. Mas tijolo nos falam de esforço humano e de obra do inimigo. Isso tem que ficar claro, tá bom? Memoriza isso. Isso é um princípio espiritual, para você compreender a palavra de Deus. Vamos avançar. Segunda coisa, eles construíram a cidade com uma torre. Primeiro, construíram com tijolos. Depois, construíram a cidade com uma torre. Nós já lemos lá no capítulo 10, vamos ler de novo, verso 8. Diz assim, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra.
foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Então, Babel foi construída por um sujeito chamado Nimrod. Agora, o que é interessante é que muitos comentaristas dizem que o nome Nimrod significa rebelião. Nimrod simboliza rebelião. Eu não coloquei aqui, mas você pode olhar na sua apostila, que está aí. Nimrod simboliza rebelião. É esse o significado. E diz a história, as tradições judaicas dizem, que Nimrod ficou famoso porque ele estimulava as pessoas a se rebelarem contra Deus. Exatamente como o anticristo vai fazer lá no livro de Apocalipse. Então Nimrod se levantou contra Deus. Entendeu? Então Babel vai se desenvolver e vai se transformar na grande Babilônia. Por que é importante estudar os princípios que envolvem Babel? Para você entender o que é Babilônia hoje. Babilônia está no nosso meio hoje. Está nessa geração. Há uma obra sendo edificada do diabo nessa geração, que vai culminar com a grande Babilônia. Pastor, por que isso é importante? Alguém vai dizer, por que eu tenho que saber a diferença de tijolo para pedra? Para você entender o que é obra de Deus e o que é obra do homem, para discernir. Se você está vendo uma obra por aí sendo edificada, é edificada em cima do homem, é edificada em cima de entendimento humano, é edificada em cima de conceitos humanos, isso é Babel, é Babilônia. Mas você está vendo uma obra que é edificada pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Não há lugar para o nome do homem, não há lugar para a posição do homem. Mas o que é feito segundo o ensino da palavra de Deus, então isso é igreja. Se o Senhor Jesus é que é o fundamento, então isso é igreja. Se o fundamento é qualquer outro ídolo, qualquer outro homem, então nós temos aqui Babel. Temos que ter muito cuidado para não estarmos cooperando para edificar esse sistema maligno. Nós temos que estar aqui para edificar igreja. Amém, meus irmãos? Obra de Deus, com pedras, pedras espirituais. Só é pedra quem é transformado. Pedro foi transformado de Simão para Pedro porque teve a revelação e a confissão. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Entende? É importante dar comida para os pobres, é importante dar remédio para o doente, abrigar o desabrigado e assim por diante. Essas coisas têm o seu valor, mas isso não é igreja. Só se torna igreja o dia em que o homem confessa e tem revelação de Cristo como Senhor, aí ele é transformado em pedra que vive. Aí ele pode ser uma pedra no edifício de Deus. Vê como é sério o que estamos fazendo? Não sei se está conseguindo compreender as implicações todas de tudo que eu ensino para você aqui. Mas que o Senhor abra os seus olhos, que você possa entender com todos os santos a base dessa edificação. Babel foi a origem da idolatria. Foi em Babel, bom, isso é história quem diz, obviamente não está registrado na palavra de Deus. Mas foi em Babel que surgiu aquele emblema idólatra da mãe, da Madonna, com o bebê no colo. Então, segundo a história, esse símbolo representava Semíramis e Nimrod. Semíramis e Nimrod. Essa Semíramis, ela era esposa de Nimrod. Esposa de Nimrod. E depois da morte do marido, ela teve um filho que ela disse que era a encarnação do Messias. Então, essa invenção babilônica se espalhou por todo o mundo antigo. Todo o mundo antigo tinha uma religião que adorava uma mulher com o bebê. No Egito era Ísis com Horus. Na Índia era Ísis e Suara. Em Roma era Fortuna e Júpiter. Na Grécia, Ceres e Pluto. Mas também nós vemos isso no Tibete, na China, no Japão, em todo o Oriente havia isso. E hoje em dia existe na Igreja Católica. Ainda que dão o nome de Jesus, na verdade aquele é um emblema idólatra que surgiu em Babilônia. Por isso que, bom, não vou me adiantar o estudo de Apocalipse aqui, mas você sabe, essas coisas não são por acaso. Isso tem um valor profético. Segunda coisa que nós vemos em Babilônia, é que eles se levantaram contra Deus e contra as coisas de Deus. A expressão que está aqui em Gênesis 10, no verso 9, é que Nimrod foi valente caçador diante de Deus. Na Septuaginta, lembra da Septuaginta que eu falei para você? Lembra disso? É a tradução do Velho Testamento para o grego. Okay? Primeira tradução que foi feita, é a Septuaginta. Na Septuaginta, esse versículo é traduzido da seguinte maneira: Nimrod era valente caçador contra Deus. Então Nimrod simboliza rebelião.
Ele era caçador contra Deus. Então, as lendas dizem que Nimrod tornou-se invencível na guerra. E ele convenceu as pessoas a não dependerem de Deus, mas dependerem delas próprias. E, de acordo ainda com a lenda, Flávio Joséfo diz isso na história dos Hebreus, que Nimrod temia que surgisse um líder que fosse levar o povo de volta para Deus. Você sabe, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus já havia dito para a serpente que da mulher viria o que esmagaria a cabeça dela. Então, Nimrod, sendo instrumento do diabo, sabia que ia nascer um da mulher. E Flávio Joséfo diz que do mesmo jeito que Faraó fez, e depois também Herodes, Nimrod também mandou matar criancinhas. Por quê? Ele queria impedir o nascimento de quem? De Abraão, que está aqui no capítulo 12, depois nós vamos estudar na nossa próxima aula já a história desse homem de Deus. Então, você vê que a Babilônia, então, simboliza algo que é contra Deus e as coisas de Deus. Ainda que havia idolatria. Ainda que fale das coisas de Deus. É contra Deus. Terceira coisa é que Babilônia é cheia de misticismo e de mistérios. Por que eu digo isso? Porque o objetivo de construir a torre que chegasse ao céu, para que você acha que era? Hoje em dia, os homens constroem grandes prédios, né? Agora foi inaugurado um prédio lá em Dubai, que tem 800 metros de altura. Você consegue imaginar um negócio desse? 160 andares. São 800 metros de altura, quase 1 quilômetro. Aí você vai dizer, tá vendo? Isso aí é uma torre de Babel. Não. O objetivo daquele prédio lá é puramente financeiro. Gente vai viver ali dentro, vai ter empresas ali funcionando e coisas assim. Mas a Torre de Babel, ela foi construída com outro objetivo. A expressão que diz uma torre que chega até o céu, segundo os melhores comentaristas, significa o seguinte: uma torre em cujo topo esteja o céu. Em outras palavras, a Torre de Babel foi construída com finalidade ocultista, esotérica. Entende? Então o traçado daquela torre tinha uma lógica para canalizar poderes espirituais. Se você não sabe disso, eu vou contar para você. Mas em muitos lugares do Brasil, onde existem invocações sérias de espíritos malignos, eles constroem torres. Se você for no Vale do Amanhecer, lá em Brasília, você vai ver torres. Por quê? Porque segundo os médiuns ali, algumas entidades só incorporam altos, se tiver uma torre. Então, existe sim algo místico e esotérico envolvido nisso aqui. A Torre de Babel foi construída por causa disso. E Babel, no final das contas, vai ser uma torre também. Só que hoje essa torre não é mais construída fisicamente. Mas as pessoas tentam chegar ao céu edificando outras coisas. Não é? Eles tentam chegar ao céu através das boas obras, através da caridade e outra coisa mais. A quarta característica de Babel é que ela foi feita para buscar reino, poder e glória. O texto diz claramente aqui no capítulo 11, no verso 4, que eles construíram uma torre cujo topo chegasse aos céus, para que o nome deles se tornasse célebre. Então, o nome célebre significa um nome famoso, ok? Um nome famoso. Presta atenção nisso. Todas as vezes que líderes resolvem ter um ministério e o nome dele aparece mais do que o nome do Senhor, ele está entrando no princípio de Babel, princípio de Babilônia. No princípio de Babilônia, o homem é que é famoso. O homem é que está em evidência. Como se fosse o homem que fizesse o milagre, como se fosse o homem que fizesse as coisas de Deus acontecerem. Então, tenha muito cuidado com isso. Seja muito cuidadoso com isso. Não permita que a vaidade nos leve a nos gloriarmos das obras que, na verdade, foram o Senhor que fez. Por quê? O Senhor não permite que esse tipo de ministério permaneça. Na década de 80, início da década de 90, aqueles grandes ministérios americanos, né, com nomes frondosos, foram todos demolidos. Por quê? Porque Deus não permite isso. O Senhor vem para tratar. No meio da igreja não pode haver isso, se é igreja. Agora, quando não é igreja, aí sim, é a religião do fulano, é a igreja do Beltrano, e assim por diante. Nós edificamos para o Senhor. Então, muito cuidado. A gente vai, às vezes, em alguns lugares e reúne com alguns irmãos de algumas igrejas. Se você chega no prédio, é a foto do pastor em todo lugar. É um banner com a foto dele enorme.
As pessoas andam com camiseta com a foto dele. É evidência enorme no homem. Tenha muito cuidado, esse é o princípio de Babel, tornar o nome célebre. É muito interessante porque o Senhor Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, no final, como que ele ora? Ele entrega para o Senhor o reino, o poder e a glória, porque teu é o reino, o poder e glória. Reino nos fala de evidência, nos fala de um lugar de domínio, não é verdade? Poder nos fala de capacitações, habilidades, capacidade de fazer coisas. E glória é o desejo do elogio, da evidência, da fama. O Senhor entregou tudo isso. Homens de Deus que não entregam, eles estão correndo o risco de edificarem Babel, em vez de edificarem casa de Deus, que vai depois resultar na Nova Jerusalém. Quinta coisa, eles se rebelaram contra Deus. Pastor, em que aspecto eles se rebelaram contra Deus? Deus havia ordenado para Adão e depois para Noé que eles fossem fecundos, se multiplicassem e que fizessem mais o quê? Enchessem, povoassem, se espalhassem pela terra. Mas aqui em Babel, nós vemos uma rebelião deliberada contra uma ordem de Deus. A vontade de Deus é que o homem se espalhe. Mas o texto diz que eles, no verso 4, que eles resolveram construir uma cidade para tornar o nome célebre e para que não sejamos espalhados por toda a terra. Muito cuidado com isso. O princípio de Babel é de ajuntar. O princípio de Deus é de espalhar. Deus quer que a obra se espalhe. Deus quer que o reino se expanda. Mas muitas vezes, muitos pastores não compreendem isso. E tentam reter, tentam segurar, com motivações espúrias. Isso é Babel. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Porque algo que começou bem pode desvirtuar-se depois. Algo que começou mal vai terminar mal. Mas algo que começou bem também pode vir a terminar mal, se no meio do caminho fizer escolhas erradas. Bom, qual foi o resultado? Primeira coisa, eles foram dispersos. Diz a palavra de Deus que o Senhor vem e os dispersa. Olha o que o texto diz. Verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Então o Senhor veio e os confundiu a linguagem deles. Verso 8 diz: e o Senhor os dispersou pela superfície da terra. Por que o Senhor fez isso? Porque esse era o seu propósito. Então o primeiro resultado da rebelião foi dispersão. Por um lado, isso aqui foi juízo de Deus, óbvio. Por um lado, o povo estava se rebelando, Deus veio para julgar. Mas por outro lado, foi também o cumprimento do propósito de Deus. Por isso, é melhor você obedecer à vontade de Deus, porque de qualquer forma a vontade dele vai ser feita. Você vê isso na palavra de Deus. A Bíblia fala que lá no capítulo 8 de Atos, que a igreja cresceu muito em Jerusalém. O Senhor Jesus tinha dito para eles testemunharem em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Mas eles ficaram só em Jerusalém. Então, o que o Senhor permitiu? Que o diabo viesse e produzisse uma dispersão. Diz a palavra de Deus no capítulo 8 que toda a igreja foi dispersa e só ficou em Jerusalém os apóstolos. Por que ela foi dispersa? Porque o Senhor já havia determinado que era a Judéia, Samaria e os confins da terra. Se o povo permanece junto, Deus vem e permite o juízo, a disciplina. Mas o propósito de Deus não pode ser frustrado. Ok? Entenda isso. Segunda coisa, nós vemos que eles foram confundidos em línguas. Então, o segundo resultado do juízo é a confusão em línguas. Então, o conceito de línguas, obviamente, pode ser entendido como um idioma, mas também pode ser entendido como capacidade de comunicar conceitos, ideias. Entende? Isso significa que a vontade de Deus é que na igreja haja uma só linguagem, uma só língua. Temos que falar a mesma coisa. Ok? Então nós temos uma oposição interessante aqui. Lá em Atos, quando o Senhor envia o Espírito, acontece o Pentecoste. Qual foi a característica do Pentecoste? Foram as línguas. E aqui em Babel, quando Deus trouxe o juízo, e aqui em Babel temos a edificação, o começo da obra de Satanás, nós vemos também a questão das línguas. Mas que diferença que houve? Então, eu coloquei aqui algumas distinções. Então,
Então não é por acaso que a descida do Espírito Santo no Pentecoste teve como sinal falar em línguas. Mas preste atenção, algumas coisas importantes. Primeiro, em Babel houve confusão, mas em Pentecoste houve luz e comunicação. Isso significa que no Pentecoste a maldição de Babel é removida. Não estou dizendo que todos vão falar agora o mesmo idioma, mas todos agora podem se comunicar, porque a linguagem agora é do coração no Espírito. Muito bem, em Babel Deus desceu para julgar, mas em Pentecoste Deus veio para encher e para abençoar. O que mais? Em Babel os homens se espalharam por não se entenderem, mas em Pentecoste os homens são reconciliados uns com os outros, porque agora num só Espírito eles se entendem. Então, você entende como foi em Babel, o juízo de Deus? Significa que num instante cada um falava, mas ninguém entendia a língua do outro. Não significa que foi cada um com uma língua. Às vezes haviam grupos que falavam a mesma língua. Esses grupos acabaram se encontrando e se separando. Mas um não conseguia entender o que o outro falava. Hoje em dia você ouve falar muito, né? Casamento, qual que é a chave do casamento? Muitos dizem, é comunicação. Eu creio que é. A chave para qualquer trabalho, obra, empreendimento é comunicação. É evidente. Mas por que não consegue se comunicar? Porque o casamento que vive com base em Babel, que não é edificado pelo Espírito, por mais que tentem falar, não se entendem. Mas no casamento onde há Pentecoste, enchimento do Espírito, facilmente eles se comunicam e facilmente um percebe o coração do outro. Ok? Se desejamos quebrar a maldição de Babel, precisamos do Pentecoste. E quando nós voltamos ao Pentecoste, então nós podemos ter uma só mente e um só coração, um só parecer, como estão nesses trechos aqui de Romanos 15, Filipenses e 1 Coríntios. Vamos ler pelo menos um desses textos aqui. Romanos 15, diz assim, Romanos 15, versos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação, deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui. Não coloquei. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Olha aqui, o mesmo sentir. Segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2:2 diz assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Abre a Bíblia nesse versículo. Ele é chave para nós aqui. Unidade não é um fim em si mesmo. Unidade é um meio. Olha a ordem bíblica. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Abra também a sua Bíblia. Importante você traga a Bíblia para a aula. Olha o que diz. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Falar a mesma coisa significa o seguinte, nosso tema é o mesmo, é Cristo. Que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. Como? Na mesma disposição mental e no mesmo parecer, que envolve também opinião. Se você vê, olha o diagnóstico que o Senhor faz a respeito de Babel. Olha o que diz. Verso 6. O Senhor disse, eis que o povo é um. Veja, unidade, ela é um meio, não é um fim em si mesmo. Para atingir um objetivo, tem que ter unidade. Isso significa o quê? Que tanto a obra do inferno quanto a obra de Deus, para poder alcançar o objetivo, tem que ter unidade. Jesus disse a respeito de Satanás, se o reino de Satanás está dividido, não pode subsistir, já acabou. Entende? Então existe unidade no inferno, unidade e propósito. Todos a uma são inimigos de Deus, todos têm o mesmo propósito de destruir a obra de Deus e a igreja, de ser contra o Senhor. Então eles têm unidade, não há divisão de pensamento entre eles. Então aqui na Torre de Babel, estavam fazendo algo ruim, mas Deus falou, eles estão conseguindo fazer porque o povo é um. Olha qual é o veredito de Deus. Todos têm a mesma linguagem, ou seja, como diz Paulo, falam a mesma coisa. Isto é apenas o começo. Não haverá restrição para qualquer coisa que quiserem fazer. Onde há unidade, não há restrição. Não existe restrição. Se nós queremos quebrar a maldição de Babel, precisamos do Pentecoste, mas precisamos de voltar ao princípio da unidade. Entende? Se há algo para aprendermos de positivo aqui nesse texto, é isso. Unidade.
unidade de propósito. Mas quantos de nós somos tão arrogantes, tão orgulhosos, queremos ser originais, queremos pensar por nós mesmos? Quantas igrejas, às vezes, têm propósitos bons, querem realizar obra, mas não conseguem. Por que não conseguem? Porque não há unidade. Onde há unidade, não há limite para o que pode ser feito. Então nós, líderes, temos que zelar muito pela unidade. Isso não significa que os irmãos não possam discordar de algo. Eles podem discordar. É ensinar para as pessoas que a igreja não é edificada com base em opinião própria. Muitas pessoas acham que a igreja é edificada com base nas muitas opiniões. Não, a igreja só é edificada quando nós entendemos a vontade de Deus. Entende? Põe na sua cabeça uma coisa, ninguém está interessado na sua opinião. A sua opinião não serve para nada. Você só deve falar quando você tiver uma palavra de Deus. A igreja não é edificada com a sua opinião, é edificada com a palavra de Deus. Se tem uma palavra de Deus, fale, mas arque com a responsabilidade de dizer em nome de Deus. Agora, se não tem uma palavra de Deus, cale-se. E melhor ainda, junte com o seu grupo e vão orar e dizer, Deus, fala conosco. Fala conosco. Porque é somente uma igreja em unidade que vai prevalecer contra as portas do inferno. Porque se não há unidade, se não concentramos todas as forças, se não existe foco no nosso trabalho, então também não há poder. Uma das fontes de poder é foco, energia concentrada, todos falando a mesma coisa. Mas eles estão falando a mesma coisa? Não é porque estão falando a opinião de um homem, é porque todos perceberam o coração do Pai, todos entenderam o coração de Deus. Porque compreendemos o coração de Deus, então podemos edificar agora em unidade. Você consegue perceber quantos princípios envolvidos aqui em Babel? Lembra disso. Se estamos edificando com tijolo, é porque estamos fazendo obra humana, baseada em conceitos humanos, tendo como base filosofia humana. Se edificamos com pedra, aí edificamos casa de Deus. A obra do diabo sempre baseada na capacidade humana, no entendimento humano, no esforço humano. A obra de Deus baseada no poder de Deus, na unção do Espírito, em Cristo como fundamento e na revelação da palavra. Isso produz Nova Jerusalém, igreja. Babel foi edificada para quê? Para chegar ao céu. Mas a Bíblia fala que uma escada já desceu do céu e anjos de Deus sobem e descem por ela. Essa escada é Cristo. Não temos que edificar algo para chegar no céu. O céu já veio até nós em Cristo Jesus. Outra coisa, Babel foi feita para tornar o nome do homem célebre. Muito cuidado com esse princípio. Babel foi feita para que homens pudessem colocar em evidência, como se eles fossem que realizassem algo. Muito ruim quando temos pastores que acham que a obra é deles. Muito ruim quando eles acham que o sucesso é por causa deles. Muito ruim quando eles colocam um nome, dizendo que se não fossem eles, nada daquilo teria acontecido. Estão tirando a glória que é do Senhor. Isso vai resultar em juízo de Deus em algum momento. Mas o principal é que Babel foi construída como sinal de rebeldia, para não cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus naqueles dias era que o homem se espalhasse. Isso foi dito para Noé, foi dito para Adão. Mas os habitantes de Babel queriam ajuntar em vez de espalhar. Hoje nós queremos espalhar, queremos enviar líderes. Nós estamos treinando porque queremos enviar. Estamos treinando porque queremos abrir igrejas e queremos espalhar a obra de Deus. Não queremos nos amontoar num lugar só, porque quando amontoamos, o nome do homem torna-se célebre. Quando espalhamos, o nome de Deus é colocado em evidência. Você pode dizer amém onde você está? Esse é um princípio espiritual. Tudo que temos visto aqui é para nossa edificação. Não estamos estudando nada aqui apenas do ponto de vista histórico. Não estamos interessados em apenas entender algo nesse contexto histórico. Nós queremos saber qual a relevância na revelação divina, no escopo geral da revelação do Senhor, do propósito de Deus para nós nessa geração. Louvamos a Deus porque a palavra dele tem sido aberta diante dos nossos olhos. Mas isso é só o começo. Deus tem muito mais para nós. Amém? Deus possa abençoar você. Até a nossa próxima aula.